Questão 1. Como a radiação solar vai afetar o metabolismo e o crescimento da planta? A radiação solar afeta totalmente, na verdade, o metabolismo, pois é por meio de uma determinada faixa de ondas, que é entre o vermelho e o azul, que a planta realiza a fotossíntese. A fotossíntese nada mais é que a conversão de energia. Ele transforma a energia solar em energia química. Com essa energia, as plantas conseguem degradar os nutrientes. Como que funciona a degradação dos nutrientes? Elas abrem e fecham os estomatos e com a abertura dos estomatos ela absorve os nutrientes por fluxo de água. Consequentemente, tem nutrientes e energia para multiplicar suas células e assim crescer. Né? Então, ela precisa da energia química para degradar os nutrientes, para ela abrir os estomatos para a planta absorver os nutrientes. Caso as plantas não recebam essas faixas de ondas, elas não conseguem realizar a fotossíntese e todo o processo acaba falhando, né? Então, elas não conseguem realizar com grande potência a fotossíntese. Questão 2. Qual a relação entre índice de área foliar, radiação solar e produtividade? Bom, vamos pensar o seguinte, que as condições para o crescimento da planta, como o clima e disponibilidade de água e nutrientes, além da idade, afetam totalmente o IAF, que é o índice de área foliar das espécies vegetais. Então, esses fatores são importantes para o crescimento desse índice. A radiação solar interfere no ciclo vegetativo. Então, quanto menos radiação solar a planta tiver o contato, né, menor vai ser o ciclo vegetativo. Então, menor vai ser pior vai ser o desenvolvimento, pior vai ser a qualidade do fruto e ainda vai afetar no crescimento. E assim, a área foliar vai ter relação com a interceptação da radiação solar, as trocas gasosas energéticas, sendo assim em relação direta com a produtividade. Então vamos pensar assim, que quanto menor o índice de área foliar, menor vai ser a quantidade de radiação que ela vai receber. Quanto menor a quantidade de radiação solar que ela receber, menor vai ser a produtividade dela, menor vai ser o ciclo vegetativo, pior vai ser o desenvolvimento e vai afetar diretamente na qualidade do fruto. Sendo assim, então, afetará diretamente na produtividade. Questão 3. Quais os critérios que a gente deve adotar na escolha de um cultivar em termos climatológicos? Então, primeiramente, a gente tem que definir qual a cultura, né? Antes de escolher o cultivar. Se essa cultura é uma cultura de verão ou de inverno. E após isso, a gente vai analisar o zoneamento agrícola. A gente vai analisar as incidências de radiação solar, temperatura e precipitação dos últimos anos daquela localidade e identificar a região apta para o cultivo, né? Qual será a melhor opção e data para o cultivo. Para a gente criar esse zoneamento, a gente deve validar vários parâmetros climáticos. Entre eles são o coeficiente de cultura, a evapotranspiração potencial, a precipitação e temperatura, ciclo e fase fenológica da cultura e a disponibilidade máxima de água. Todos esses fatores são importantes para a gente ter um melhor aproveitamento dessa cultura. Questão 4. Utilizando a classificação climática, a gente encontra na localidade 1 a classificação AFA, que é um clima tropical chuvoso, ela apresenta uma precipitação de chuva o ano inteiro, porém ela apresenta uma temperatura alta durante o ano também. A localidade número 2 a gente classificou como ela CFB, que ele é úmido em todas as estações e um verão quente. Também classificação por a precipitação de chuva ser maior ainda no inverno também. Na localidade 3, a gente classificou como AVA, um clima de savana, pois tem temperaturas bem quentes e pouca precipitação de chuva em estações de inverno e de primavera. Questão 6. Primeiramente, eu escolhi a localidade número 2, onde a gente consegue encontrar um clima
úmido em todas as estações e um verão bem quente. A gente fazendo os cálculos de qual será a data de plantio e uma data estimada de colheita, eu consegui chegar no plantio dia 1º de outubro e na colheita dia 23 de janeiro. E nessa tabela eu apresentei todos os cálculos que foram feitos. Questão 7. Primeiramente, antes da gente avaliar o potencial da geada, eu quis apresentar a definição da formação de uma geada. Então, a definição é quando a temperatura do ar de uma região cai abaixo do ponto de congelamento da água, que é 0 graus, pode ocorrer uma geada. Ela ocorre porque o vapor da água existente no ar, ao cair da noite, se transforma em cristais de gelo. Nas 3 localidades, a temperatura mínima na localidade 1, que a gente pode encontrar, ela não chega a... Só um minuto... A mínima dessa região é de 23,1. Então, é muito difícil essa região poder ter uma geada. Na localidade número 2, a temperatura mínima é de 7,2 em julho. Pode ocorrer que talvez nos próximos anos a temperatura mínima abaixe. Porém, como não está estimada ali na tabela, eu acredito que não é muito difícil, mas que é difícil ocorrer uma geada nessa localidade. E na localidade número 3, a temperatura mínima é de 18 graus. Então, é muito difícil encontrar geada nesse local, por conter sempre um clima quente, e ainda no inverno a temperatura está lá por seus 18, 19 graus. Então, por isso eu acredito que não existe potencial de geada nesses lugares.